Olá, bem-vindos ao canal Estosófico. Eu sou a Ingrid Marise e hoje nós estamos aqui para um bloco de conteúdos que eu vou inaugurar nesse canal, agora no ano de 2025, que são as obras de referência para o PAS da Universidade de Brasília. Vamos começar com o PAS 3, tá? Que equivale à terceira série do ensino médio. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, aonde você consegue encontrar, né, quais são aí esses textos de referência que você vai usar. Hoje a gente vai começar com o texto de Hannah Arendt. Eu vou compartilhar a tela com vocês e assim a gente vai testando a dinâmica, como é que fica aqui para o canal. Aceito sugestões, pessoal. Então vamos lá. Falar sobre a violência, Hannah Arendt, isso é um ensaio que ela fez em 1969, a qual a gente pode aí resumir em algumas perguntas norteadoras para o nosso tema aqui. Por que a violência está tão presente nas ruas, nos discursos e até mesmo nas nossas leis? Será que a violência é uma forma de poder? Ou será exatamente o oposto? Então, ela está tentando propor essas respostas. Vai responder tudo, pessoal? Não. É um ensaio. O ensaio são reflexões, né, divagações e argumentações aí que ela vai trazer. Mas quem é a Hannah Arendt? A Hannah, ela é uma filósofa, teórica e política alemã, é uma das vozes mais influentes do século XIX, justamente porque ela é de origem judaica, ela foi forçada a deixar a Alemanha durante o regime nazista, vivendo na França. Na França, ela teve contato com um dos principais filósofos, né, aí super importantes, que auxiliaram e moldaram seus estudos, e depois ela vai para os Estados Unidos, onde ela sim se consolida como uma grande pensadora. Ela estudou com grandes nomes da filosofia, entre eles o Martin Heidegger, o Karl Jasper, Edmund Russell, que moldaram profundamente seu pensamento, tá? E suas reflexões abrangem as ideias de libertação, de ação política, a natureza do totalitarismo e a responsabilidade individual diante de eventos históricos. Temos as obras principais da Hannah, que são As Origens do Totalitarismo, em 1951, A Condição Humana, em 1958, Eichmann, em Jerusalém, 63, sobre a Revolução também, de 63, e a sua última obra, que é sobre a violência, que é justamente essa que nós estamos aqui analisando. Dentro do contexto desse livro, a gente precisa falar sobre o contexto que a Hannah estava vivendo. Ela estava vivendo ali, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente estava enfiados ali já dentro de um cenário de Guerra Fria, e ela começou a perceber que atos violentos estavam se espalhando, o temor, o medo da vigilância. Então, isso tudo estava trazendo uma tensão, e essa tensão estava sendo percebida por ela. E ela começa a olhar esse cenário e se questionar sobre essas violências. A gente tem um movimento estudantil na França em maio de 68, a gente tem a guerra do Vietnã, né, a qual os Estados Unidos ali também estão inseridos. A gente tem as guerrilhas na África, as tentativas de libertação da América Latina sobre os sistemas autoritários ou totalitários que estavam tendo por aqui. Então, isso tudo gerava grandes conflitos ideológicos e puxa o contexto político, né, onde a gente está vendo que a violência era empregada tanto por governos quanto por grupos revolucionários, e ela queria entender melhor isso, ela questionava a legitimidade do poder frente ao uso dessa força bruta, e dentro de um contexto filosófico, o que ela queria, pessoal? Ela já estava bastante, como dizer assim, consolidada na sua área de atuação, sobre as argumentações sobre o totalitarismo e o poder político, e então ela se propõe ao quê, pessoal? A entender a violência, a autoridade e a força, porque são conceitos muito confundidos pela população, né? Então, muitas vezes, eles são trabalhados de forma errônea. Ela não quer justificar a violência, mas ela quer entender como tudo isso acontece. Conceito para Hannah Arendt importantes. Aqui nessa obra a gente vai ter o conceito de poder, conceito de violência, de autoridade, de força e de vigor. O que é o poder para Hannah Arendt? Ela surge de uma ação coletiva de acordo, né? Então, ali surge um acordo, é estável, é legítimo, é baseado na legalidade e exige o apoio popular para existir, para se manter.
é a capacidade humana de agir em concerto, ou seja, de agir em conjunto. Então, para eu ter o poder, eu tenho que ter uma ação coletiva e que estão de acordo. Tem que manter a estabilidade, a legitimidade e ter o apoio desse apoio popular para existir e para se manter. Já a violência é quando o poder se desintegra, ou seja, ele pode não ter surgido de uma ação coletiva, ou ele está instável, ele é um poder ilegítimo, ou então não há um acordo popular sobre isso, gerando-se a violência, que é um instrumento de quê? De coerção física ou de coerção psicológica. Aparece onde o poder está ali se desintegrando e não é um fim em si, mas um meio para alcançar outro objetivo, que é o quê, pessoal? Fazer existir e se manter o poder. A autoridade. Para Hannah, a autoridade ela fundamenta-se no respeito e na tradição. Não necessitando, né? Não necessitando. Isso quer dizer que não vai fazer. Ou seja, não há uma primeira necessidade de coerção ou de persuasão. E é reconhecida de forma espontânea. Então, quando você está numa hierarquia de uma empresa, você sabe que a pessoa ali é seu chefe, você não vai ficar questionando, você já sabe. Então, há um respeito, há uma tradição, né? Força. Está ligado ali à natureza ou umas circunstâncias impessoais. Então, aconteceu um tsunami e ali acabou devastando um território, foram as forças da natureza. Ou houve uma invasão de um exército a um território, acabando com tudo. É uma força, né, em número utilizadas. Já o vigor é a capacidade de cada um de nós de agir ou de resistir. É uma qualidade pessoal, não é uma qualidade coletiva, tá bom? Então, esses são conceitos importantes que possam estar lá na sua prova. Ela faz uma crítica à naturalização da violência. Ela tem uma rejeição sobre aquela visão biológica da natureza humana, que é da natureza humana a violência, a raiva. Ela desconstrói isso. Ela diz que a violência ela é gerada pela cultura e pela política. Então, muitas vezes isso tudo acontece, olha aqui como eu coloquei, ó, que a violência não pode ser reduzida a uma reação inata ou a um impulso zoológico, ou seja, a um impulso biológico, diferente dos animais que agem por instinto de sobrevivência. É o que ela diz. Os humanos exercem violência por razões complexas que estão ligadas às injustiças sociais e políticas. Então, a raiva, por exemplo, não é uma explosão irracional, mas é uma emoção humana e é legítima, né? Então, a raiva, ela está dentro do pacote de ser humano. Só que a raiva em si, ela não quer dizer que ela vai praticar violência. Quando que ela pratica violência? Quando você vê uma injustiça e ela é evitável. Quando você percebe que algo está acontecendo e pode ser evitável, para tentar colocar as coisas em ordens, usa-se a violência. É um instrumento. Mas a violência é uma resposta, então, às condições de um estado não natural, que não está na natureza humana. Por exemplo, a violência como resultado social. Para ilustrar essa tese, a Hannah escreve assim: um dia nas favelas de qualquer grande cidade teria sido suficiente para você perceber que falta infraestrutura, falta educação, falta comida, privações, tem desigualdade, opressões. E perante isso vai me dando raiva, que é um sentimento humano, legítimo, que todos nós temos. Porém, aquela injustiça, aquilo tudo, eu começo a responder. Porque eu acho que aquilo é evitável. E vamos lá. Então ela começa a dizer, cuidado com a sedução da violência. Não é porque nós passamos por ela por conta de uma questão de injustiças sociais que nós vamos usá-la. Isso é uma ilusão da eficácia. Ou seja, a violência parece ser rápida, direta, eficaz, vai resolver os conflitos, dando a falsa impressão de que, acertando as contas, a gente muda a realidade de uma forma imediata. Ela mesma fala que quando acaba o argumento da pessoa, a pessoa parte para a violência. Porque ela quer resolver de uma maneira imediata o que ela não está conseguindo se expressar, né? Ela faz crítica aos exaltadores da violência,
como os pensadores, filósofos, aí o George Sorel, o Frantz Fanon, o Vilfredo Pareto, que de diferentes perspectivas exaltaram a violência dizendo que ela é libertadora, ou é um motor que conduz a história. A Hannah também, ela traz muito isso quando a questão da luta de classes, né? Será que é necessário toda essa violência? Então, para ela, essa visão ignora os perídicos inerentes da prática da violência. E também cuidado, né? Outro perigo que a gente pode ser seduzido aí pela violência é a autojustificação, que para ela é o maior perigo, se torna um fim em si mesma, é quando a violência em si mesma ela se torna um fim. Nesse ponto, a violência se autojustifica perdendo seu sentido político e transformando em um ciclo destrutivo, e ponto. Então, ela perde aquelas características que eu estava vendo da injustiça, de tentar resolver, e ela vira a violência pela própria violência. A violência coletiva e encantamento. A Hannah, ela diz que a violência, a observar como ela pode criar laços emocionais identitários. Vamos lá. Eu tenho raiva porque eu sou ser humano. Uma das coisas que desencadeia a minha raiva, além de tô tomando banho e falta luz, né? Beleza, tô com raiva. E outros tantos fatores, sei lá, meu namorado me traiu, meu pagamento não caiu, meu celular, né? Eu não sei onde que está e eu perdi o aplicativo do banco. Isso causa raiva, mas isso não necessariamente vai causar ações violentas, porque a ação violenta é quando eu vejo a injustiça e eu estou tentando resolver. Então, quando esses grupos encontram em si essas finalidades, eles se ligam por laços emocionais. Ou seja, eu não estou ligado só pelo meu laço, porque eu sou brasileiro. Eu estou ligado porque o outro vive a mesma situação que eu vivo, ele entende na minha pele o que eu vivo e ele vai me ajudar a resolver. E isso acaba crescendo muito, por exemplo, em facções. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, a galera querer ser faccionado, né, justamente para ter esses laços identitários, exércitos revolucionários, organizações paramilitares, política de violência, a qual gera uma fraternidade intensa, um senso de pertencimento que deve ser, de um certo modo, como eu posso dizer para vocês, até mesmo tirar a minha autenticidade. Eu deixo de ser a Ingrid, eu deixo de ser um indivíduo e eu sou dissolvido no coletivo, em prol de uma causa, em prol de algo que a gente concorda, perdendo a minha autonomia, perdendo até a mesma minha responsabilidade. Então a violência ela deixa de ser um meio, um instrumento, e ela se transforma em um vínculo emocional. Isso é muito perigoso, de acordo com a Hannah. Por quê? Uma vez que eu tenho um grupo ligado por um vínculo emocional, isso é identidade, cara. É processos identitários. Então essa cola que une os membros e os grupos. E é perigoso por quê? Porque a repetição da violência pode levar um movimento a se tornar mais violento do que realmente fazer uma transformação. Digamos que no poder tem um cara lá que é um ditador, blá, blá, blá. O povo aqui se une por laços emocionais identitários, a raiva, e geram a violência. Tiram esse ditador. E a violência ela continua se perpetuando. Ela continua mantendo um poder que não existe, mantendo estruturas que não se sustentam, mas elas estão ali justamente para se autoalimentar. Ou seja, ela não fez a transformação. É só baseada na destruição. Nós temos a sedução e os perigos, né, que a gente já falou, da violência. E qual é o papel da lei e da política legítima perante tudo isso? A lei, ela é um limite e um garantidor. Ela entende que as leis devem ser estáveis o suficientes para fornecer segurança e previsibilidades, mas não rígida a ponto de sufocar a inovação e a mudança. Então, se nós estamos vendo que é necessário se fazer uma mudança em prol da coletividade, do acordo, do contrato social, nós vamos fazer. Né? Porque isso é o que garante o espaço de liberdade, né, entre os cidadãos. Só um segundinho que entrou um gatinho na gravação. O poder da ação conjunta. O poder legítimo, em sua concepção, não emana da ameaça ou da força. Lembra-se, para Hannah Arendt, é um consentimento conjunto do cidadão.
E na esfera pública, através do diálogo, da persuasão, que o poder é gerado e mantido. Então, eu preciso do espaço público, eu preciso do debate público, eu preciso do jogo de argumentos, né? Eu preciso te convencer do que eu estou falando. E isso é uma coisa que gera o quê? O poder legítimo. A ausência da violência é uma condição para que o verdadeiro poder político se manifeste e se fortaleça. Né? Porque ele é baseado na coletividade, no consentimento de todos, né? Na estabilidade. Então, ok. E qual que é a importância das instituições? Ela enfatiza que essas instituições políticas devem ser construídas sobre o poder, ou seja, com apoio e engajamento do cidadão. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a violência torna o principal meio do governo estar e se manter no poder, essas instituições elas perdem a legitimidade e se transformam em quê? Em frágeis, dependendo de quê? De perpetuação da coerção, de se manterem em pé. Aí vem as limitações. Quando que a violência é justificável? Quando há legítima defesa, né? Pelo seu próprio termo, ela já se explica que a violência ela é justificada em caso onde a vida e a integridade física estão sob grave ameaça direta. Reações contra crimes, que a violência pode ser tolerada como uma reação punitiva contra crimes de violação flagrantes das leis, né? Então, o Estado utilizando a força física, a violência, para poder conter, tá? E nós temos também as que é chamado de revoluções criativas, que essas são mais complexas, são as revoluções que duram no regime opressor, visa inaugurar um novo mundo baseado na liberdade e na criação de novas instituições políticas. Contudo, ela enfatiza que essa violência revolucionária só é legítima se for um meio para a constituição de poder e não um fim em si mesmo. Lembrando que para constituir poder, a coletividade, em consenso, né, tudo mais. E não uma mera, né, dialogação. E agora, pessoal, a gente vai resolver alguns exercícios. Vou compartilhar a tela aqui com vocês dos exercícios. Essa é a nossa primeira questão. Então, vamos lá. Texto motivador diz assim: em muitos momentos da história, grupos sociais enfrentaram conflitos políticos que resultaram no uso da força para impor decisões. A filósofa Hannah Arendt destaca a diferença entre poder e violência, mostrando que a legitimidade do poder está ligado à cooperação e ao consenso. Com base nesse texto e no pensamento da Hannah Arendt, assinale a alternativa correta. Vou deixar aqui, né, uns segundinhos para você escolher a sua questão aí favorita. Eu vou ficar lendo em voz baixa, que é o tempo que eu entendo que você também fez, tá bom? Ok? Então vamos lá. Letra A diz assim: o poder é fruto da força física e da coerção, enquanto a violência depende de apoio social. Vamos pegar um lápisinho aqui e vamos embora lá. Ó, o poder é fruto da força física? Não. O poder, ele é fruto do quê? Do consenso, da cooperação. Já estava dizendo o próprio texto. Enquanto a violência depende do apoio social. Não, a violência não depende do apoio social. Né? A violência está ligada à questão da raiva, das injustiças e tudo mais. Letra B. A violência pode destruir o poder, mas não tem a capacidade de criá-lo. E aí, pessoal? Sim, a violência ela pode destruir, ela pode retirar aquele poder, né? Mas a violência não cria, porque quem cria o poder? O consenso, a cooperação de todos, né? Que tem que ser estável, tem que ser legítimo. Então, essa aqui também, tá? Né? Como se diz aqui, ela está dentro do que nós estamos procurando. No caso, ó, a violência pode destruir o poder? Pode. Mas não tem capacidade de criá-lo. Exato. Ela só tem capacidade de destruí-lo, de tirar essas condições. C. O poder e a violência são formas idênticas. Gente, são formas idênticas ou são formas distintas?
São formas distintas. O poder vem do consenso, né, do acordo estável, legítimo e com apoio popular. Já a violência, ela é instrumento. Ela é instrumento. A legitimidade do poder independe da cooperação. Independe não. Ela depende da cooperação entre pessoas. E letra E, a violência é a principal base da autoridade política legítima. Não. A autoridade é outro conceito, que ela diz que é até de uma maneira espontânea por conta do quê? Do respeito à tradição e à norma. Então, não. Então, nesse caso, a nossa correta é a letra B de bola. Estou pegando jeito ainda aqui, viu? Então, vamos para 2. O texto motivador diz assim: na década de 1960, diversos países viviam períodos de forte repressão política, manifestações sociais e questionamentos sobre o papel do Estado e do governo. Hannah Arendt, em seu ensaio sobre a violência, discutiu a relação entre o desaparecimento do poder e o surgimento da violência. Então, com base nesse cenário aqui, qual é a principal tese defendida por Hannah? Eu vou deixar vocês aí escolhendo aí a questão favorita de vocês. Então, vamos lá? Com base, então, nesse cenário histórico, qual a principal tese aí defendida pela Hannah? A violência é o fundamento essencial para a construção do poder político. A violência não. O poder, o consenso, a cooperação, não a violência. A violência é instrumento, lembra? B. O poder nasce da cooperação e do consenso. Até aqui, verdadeiro. Quando ele desaparece, a violência pode emergir, mas não substitui o poder legítimo. Isso está perfeito. Vamos ver a C. A autoridade política depende exclusivamente do uso da violência? Não, depende do uso da violência. Né? Ela não está ligada a esse uso. O poder e a violência são sinônimos? Não, poder e violência não são sinônimos. A violência política é sempre um fenômeno marginal, sem impacto na legitimidade do poder? Nem sempre, gente. Não é só um fenômeno de marginalização. Né? Há outros fatores envolvidos, como a cultura, por exemplo. Então, novamente, nós temos aqui a letra B. Vamos para a próxima questão. Com o avanço das tecnologias bélicas e a mecanização da guerra, o potencial destrutivo da violência aumentou significativamente. Hannah Arendt refletiu sobre como essas mudanças influenciam a relação entre a violência e o poder. Segundo Arendt, o que mudou com a tecnologia em relação à violência? Letra A. Deixa vocês responderem, né? Vai lá, responde lá. Tomar uma água aqui, enquanto vocês respondem. Ok? Então vamos lá? A violência se tornou obsoleta, pois o poder se estabeleceu por meios pacíficos. O poder, ele é, sim, estabelecido por meios pacíficos. Mas isso não quer dizer que deixaram de usar a violência, ok? Então, a violência é algo que ainda é muito praticado. Letra B. A tecnologia ampliou o alcance da violência, tornando-se mais eficaz, mas sem alterar sua função instrumental. Qual que é a função instrumental? Destruir o poder, né? Deixar, né, que o poder deixe de existir. Então, ela ampliou o alcance? Ampliou. São mais pessoas se conectando, como se diz, trocando suas raivas e tornando essas ações possíveis. A tecnologia, então, ampliou a violência, conectando pessoas que têm ali princípios, né, que acham que podem resolver através da violência. Então, tudo indica que pode ser essa. O avanço tecnológico transformou a violência em uma nova forma de poder legítimo? A violência jamais será um poder legítimo. A tecnologia eliminou a necessidade do consenso? De jeito nenhum. A tecnologia, ela pode ampliar o debate, né, deixar que as pessoas participem mais, mas não eliminar.
A violência perdeu seu caráter instrumental? Não, a violência não perdeu seu caráter instrumental. Ela continua sendo um instrumento de destruição de poder. Tornando-se um fim em si mesma? Não. A gente tem que evitar o fim por isso mesmo, ok? Então, também essa daqui, letra B. Então, se você acertou as 3 questões, parabéns, quer dizer que você entendeu bem o conteúdo. Deixa aqui o seu comentário, segue o canal se você não é inscrito e faça parte dessa comunidade. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. É muito importante a sua opinião aqui para o canal. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas ou deixa aqui qual é o tema que você já quer que eu adiante logo para não seguir a ordem cronológica que a gente está fazendo. A depender, eu vou aí. Então, pessoal, é muito importante. Se inscreva no canal, compartilha para esse canal poder chegar a mais pessoas que sejam precisando desse conteúdo. Fui e até mais!